Muito bem, seguindo então aqui com o nosso projeto de Background Service, criamos nos últimos vídeos aí as tabelas referente a cliente e todas as outras entidades que irão compor a nossa solução. Temos aqui a cliente e vamos aproveitar, antes da gente partir para o Visual Studio, para o código, vamos dar uma olhadinha nessa tabela de domínio, que vai ser nossa tabela de tipo de documento, essa segunda aqui. E já vamos deixar os valores previamente cadastrados, tá? Ó, tinha faltado isso, cadastrar os nossos valores de domínio. Então, para o nosso exemplo, serão esses dois valores aqui, RG e CPF, beleza? Então, vamos fazer aqui o nosso insert. Só aumentar um pouquinho aqui o comando. E eu vou diminuir aqui a minha Object Explorer, minha janela. Então, a gente vai inserir na nossa tabela de tipo de documento. Nós vamos ter aqui o campo da descrição e os dois valores para eles. Serão dois cadastros, né? RG e o CPF. Executei aqui. E são só esses valores que eu vou deixar cadastrado, tá? Para fazer o cadastro dos clientes, a gente vai fazer uma geração de dados em massa de dados aí, tá? Então ele vai criar para a gente o cliente, vai cadastrar os documentos. A gente vai criar uma aplicação, a gente vai criar um jobzinho só para poder fazer gerar essas informações, só que não direto no banco, né? Lembrando, a nossa ideia é ter um arquivo de texto, um TXT, um JSON. Então a gente vai ter um job que gera esses arquivos. Depois a gente vai criar um segundo worker, né? Um outro job que vai lá, ler essas informações, formata, né, para o padrão dessa organização das nossas entidades e realiza o cadastro. Muito bem. Por hora o SQL é isso. Vamos voltar para o nosso projeto, né? Trabalhando com workers. Então a gente criou um projeto inicial só com um exemplo, né, de como é que eu trabalho. Então, se você quiser dar uma olhadinha lá como eu utilizo o Worker, eu detalhei isso daqui no vídeo 1 dessa série, tá? E no vídeo 2 a gente criou o banco de dados. Então vamos criar nossa primeira aplicação agora. Eu vou criar aqui uma outra pastinha. Vou chamar essa pasta aqui de componentes, tá? E aqui dentro a gente vai criar os projetos. A gente vai fazer ele meio que em camadas, né? Então eu vou ter minha camada de domínio, minha infraestrutura, o utilitário, que vai gerar os dados para a gente. E aí depois aqui fora a gente vai ter as aplicações principais. O nosso produtor e o nosso job consumidor, tá? Então vamos começar com o nosso projeto de domínio. Vamos dentro da pastinha aqui então criar um novo projeto. A gente vai criar uma biblioteca. Então a gente vai usar aquele tipo class library. A gente vai selecionar ele. Aqui ó, class library. E eu vou dar o nome, ó, do mesmo nome do projeto, ó, trabalhando com workers. Ponto. E aí, do que é esse projeto? Projeto de domínio, né? Então, avanço e peço para ele gerar para a gente esse projeto. Vamos apagar essa class 1 que ele criou aqui. Então, a ideia desse projeto de domínio é a gente fazer um mapeamento das nossas entidades. E aqui a gente também vai definir nossas interfaces. Quais são os contratos que precisam ser implementados para fazer a nossa aplicação, tá? Então, primeira coisa, vamos começar com as nossas entidades. Dentro aqui de domain, eu vou incluir mais uma pastinha, new folder, que eu vou chamar de entidades. A gente já criou diversos projetos usando esse padrão. Então, agora a gente vai ter que mapear todo esse povo aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o arquivinho texto. Vamos começar pelo cliente e a gente vai passar por todos os outros tipos aqui, tá bom? Vamos lá. Então, vamos começar com o cliente, tá? Então, a gente vai ter aqui. Depois a gente precisa alterar ela também. Vamos começar na parte mais simples. Então, a gente vai criar uma classe chamada cliente. E a gente vai incluir aqueles dois campos,
que ela possui, né? Então nós vamos criar uma propriedade, dar um duplo tab que ele já cria, copiar e gerar uma segunda propriedade, tá? Então nossas propriedades vão ser o ID e vai ser também o nome do nosso cliente. O nome é um texto. E aqui vai ser o nosso cliente ID. Boa. Muito bem. A princípio, vão ser só essas propriedades, tá? Eu vou deixar um construtor que a gente vai precisar para inicializar algumas coisas aqui. Vamos deixar esse construtor já criado. Depois a gente vai ajustando, tá? Vamos criar o nosso e-mail agora, tá? Botão direito entidade. Vamos selecionar aqui classe. E eu vou carregar a criação do meu e-mail. Tornar a classe pública. Então a gente vai ter aqui o nosso ID do e-mail. Nosso e-mail ID. E a gente vai ter também aqui a descrição dele, né? String. Essa descrição do e-mail. Poderia ser só descrição também? Vou deixar a descrição. Tá tranquilo. Vamos fazer o telefone. E aí ele vem na mesma ideia, né? Tem o meu ID. E tenho também a descrição do telefone, o número dele, né? Boa. Cliente, e-mail, telefone. A gente tem também a parte de endereço. Olha, saiu criando uns IDs aqui, frente sozinho. Tá vivo, mas tudo bem. Ele tá querendo pegar o padrão que a gente fez. Então vamos lá. A gente vai ter ID. Vou chamar de ID já. Ou nosso endereço ID, né? Tô dando o nome de ID mesmo, né? Para os campos. Tá, beleza, pode ser. Então agora a gente vai ter aqui, ó, mais logradouro, número, complemento, bairro, cidade, estado e CEP, tá? Só que eu devia ter transformado já em texto isso aqui, né? Melhor. Logradouro, número, complemento, bairro, cidade, estado e CEP. E aí é só renomear aqui os campos, tá? Logradouro, número, complemento. Pode ser uma casa, casa do fundo, casa de cima, apartamento, né? Então dá para colocar esse tipo de complemento no cadastro. No nosso exemplo, eu não vou usar esse complemento, tá? Mas aí quando você estiver montando e quiser inserir aí, pode fazer isso aí. Já vai estar configurado para poder ser usado, tá? Então são esses os campos aqui referente ao endereço. Agora eu posso remover esse espaço. E por fim, a gente vai ter o documento. Só que o documento eu preciso saber qual o tipo de documento dele, né? Então a gente vai criar aqui a entidade tipo de documento também, tá? Tipo documento. Então vai tornar ela pública. E eu vou copiar aqui, ó, tá? Nós vamos ter basicamente essa mesma ideia. Eu tenho um ID e a descrição, né? Do tipo documento. Legal. Defini então. E agora sim eu posso criar meu documento, que aí já vai ter essa dependência, né, da entidade. Documento. Estou digitando mais que meu computador hoje, tá mais devagarzinho. Aí agora
Agora vai. Aí. Na verdade, eu digitei na janela errada. Acho que eu bati no microfone, gente. Desculpa, deve ter feito algum barulho. Ó, então vamos ter o ID, a descrição desse documento. Só que a gente tem também o relacionamento aqui para dizer qual é o tipo de documento, né? Então tem o tipo de documento. E eu vou dar esse mesmo nome que eu sou muito criativo. Tipo documento. O documento. Boa. Essa descrição vai ser o número do documento mesmo e o ID é a chave dele, tá? Então com isso a gente mapeou todas as entidades que a gente vai precisar, né? É a cliente, as principais, mais esse tipo de documento aqui auxiliar. São 6 no total. Agora eu preciso voltar aqui em cliente para poder fazer o relacionamento com essas tabelas, tá? A gente não vai usar o entity, eu vou simplificar essa série, a gente vai usar o esquema do ADO mesmo. Então eu não preciso fazer aquele ficar colocando a chave para ele relacionar, tá? Eu vou colocar apenas a coleção mesmo de informações. Então o nome, o cliente tem um nome só, ok. Então a gente vai fazer assim, ó, e-mails. Eu posso ter mais de um e-mail, posso ter um ou mais. Então eu vou ter uma lista de e-mail, tá? Eu vou chamar de e-mails. E aí eu tenho get set. Boa. O que mais? Temos o telefone. Tem que ser público, tá? Senão não dá para enxergar esse cara. Eu vou deixar o public aqui no próximo. Então nós vamos ter, além dos e-mails, os telefones. Ele já sugere o nome pra gente. Temos o get aqui bonitinho. Boa. E-mail, telefone, endereço. Mesma coisa, tá? Eu vou ter um endereço a princípio, mas eu poderia ter outros endereços cadastrados, tá? Sei lá, do trabalho, de casa. Então, vou definir aqui um tipo de endereço, porque a princípio vai ser apenas um endereço, mas a aplicação já está preparada para cadastrar mais que um, tá? Por conta daquele relacionamento que a gente fez das tabelas. E a gente vai ter os documentos também, né? Então, vamos inserir aqui a nossa entidade documento. E aí vai ser os nossos documentos. Legal. Então, quando eu trabalho com essas listas e eu vou instanciar esse meu objeto, eu preciso também inicializar essas listas, senão elas vão estar como nulas e eu não consigo adicionar elementos para ela, tá? Então, a gente vai usar o construtor para quando eu iniciar, criar um novo cliente, essas listas já estejam devidamente inicializadas, né? Instanciadas. Então, vamos fazer aqui um new e ele já vai completar para a gente, tá? Instanciando e-mails, telefones, e aí eu vou fazer para todos os demais tipos, tá? E-mails, opa, telefones. Por isso que ele fez errado aqui, né? Aqui, ó. Ele fez errado e com certeza você deve ter digitado alguma coisa errada. E-mail, telefone, endereços, só para manter a ordem que a gente já programou ali em cima. Mas a ordem do trator não altera os viadutos, né? Você já está cansado de saber disso. Então a gente tem aqui os nossos documentos também. Agora sim, tudo devidamente instanciado. E com isso a gente completa, né, a implementação da minha camada de domínio a partir das entidades. Agora também a gente vai definir já as interfaces que a gente vai usar nas demais camadas, tá? Na parte da infraestrutura, na aplicação, nos meus serviços. Então a gente vai criar aqui uma pastinha. Posso chamar ela de interfaces ou então de contratos, tá? As duas são abordagens válidas. Eu vou colocar aqui como contratos. Contracts. E aí, para ele, a gente vai tendo essas operações. A gente não vai fazer o CRUD inteiro. A gente vai basicamente fazer o cadastrar, tá? Então vamos fazer um genérico aqui e a gente consegue reutilizar depois nos demais, tá? Vamos lá aqui, ó. Código, interface,
generic cliente genérico, deixa eu ver aqui, um generic repository, né? Que ele vai se aplicar a todas as minhas camadas, né? Vamos pensar um pouco, deixa eu ver um melhor nome para usar aqui. Pensei nesse nome aqui só para testar. Nossa interface genérica de operações que a gente vai usar para todas as camadas o mesmo, né? Então ela vai ter aqui um método void. Poderia fazer ele como assíncrono também, tá? Daria para usar aqui o task ao invés, mas eu vou fazer de forma assíncrona mesmo, tá? Se você quiser utilizar assíncrono, aí você só ajusta o tipo de retorno. E eu esbarrei de novo no microfone, desculpa aí pelo barulho. Tem que adicionar referência, né? Uso Ctrl ponto. Então aqui eu vou fazer um cadastro já em massa, tá? Não vou cadastrar apenas uma unidade, um objeto. Já cadastro uma lista de clientes, tá? E o escopo da nossa aplicação vai ser apenas o cadastro para fazer essa integração, tá? Não vou abordar atualização nem exclusão. Legal. Feito isso, então agora a gente vai montando, fazer de baixo para cima, tá? Ó. Então vou ter a interface do meu repositório. Então vou ter aqui o meu de interface cliente repository. E eu só tenho que voltar aqui na interface genérica. É que eu, embora eu já tenha falado que é de cliente, né? Eu vou tipar ela aqui. É que ela vai ser genérica para todas as camadas, né? Não o tipo dela mesmo. Se bem que eu já defini aqui como cliente mesmo, né? Acho que nem precisa tipar, não. Tranquilo. Pode manter apenas assim. Vamos lá, nossa cliente repository. Então vai implementar a interface aí, cliente generic operations. Num contraponto para implementar a interface. Mas isso aqui é uma interface também, né? A interface não implementa a interface, apenas declara o que precisa ser feito, né? Então fica apenas assim, né? Aí eu não preciso ficar escrevendo todas as vezes essa linha do cadastrar, né? Aí você fala, mas apenas uma linha. Só que se eu tivesse 20 métodos, eu ia ter que ficar replicando os 20 métodos aqui no repositório. Então eu deixo em um local só e aí ele vai passando entre as interfaces, tá? Então fizemos para o repositório. A gente vai ter também o serviço. E cliente service. E a ideia vai ser a mesma, tá? Só muda para público para ela poder ser acessada. E aí vai ter a minha cliente genérica aqui, ó. Boa. E aí já vai herdar os métodos sozinho. Então foi repositório, serviço. A gente vai ter a camada da aplicação também. Vou chamar de interface cliente app. Certo. Repositório, serviço, aplicação. São essas daí, tá? Que, além disso, a gente vai ter outras funcionalidades. A gente vai ter aqui, ó, a parte do banco de dados. Eu vou ter uma interface por uma classe que a gente vai implementar depois, que é a minha interface de gerenciamento de conexão, né? iConnection Manager. Ele está copiando o padrão que a gente tinha feito, né? Mas essa não vai herdar de ninguém. Na verdade, a gente vai precisar incluir uma classe aqui, uma biblioteca de conexão com um banco. Scale Connection, que ele não tem instalado nesse projeto. Eu não vou lá no Nugget para instalar, mas eu vou pedir para a ferramenta já encontrar para mim instalar isso, tá? Então, eu vou vir aqui no SQL Connection.
Só tenha certeza que você digitou certinho, né? Ó, o S e o C são maiúsculos. E eu vou dar um Ctrl ponto. E aí eu vou vir nessa opção para instalar o pacote, ó. Instale o pacote. Encontra lá a versão certinha, instala pra gente. Então ele já vai buscar no Nugget a referência, vai fazer a instalação e já vai incluir a referência aqui no using pra gente, né? E aí se você vier aqui em dependências, você vai ver que vai incluir a System Data.sql Client. E essa interface só tem apenas essa conexão mesmo, tá? E agora a nossa última interface do dia. Deixa eu só remover esse, reduzir aqui esse package, né? A gente vai ter um gerenciador de arquivos que ele vai ter dois métodos, tá? Então a gente vai usar um para poder. Vamos criar aqui primeiro e a gente já vê o que ele vai fazer, tá? Interface de gerenciador de arquivo. Eu vou dizer que ele vai ser um serviço, tá? Olha. Mudo para público. Então a gente vai ter aqui, ó. Eu vou fazer uma extração de dados. Eu vou extrair os clientes para poder fazer o processamento. E quando eu fizer essa extração de dados, o que eu vou retornar vai ser informações de clientes. Só que eu não vou ter apenas um cliente. Eu vou ter, deixa eu só adicionar a referência do cliente aqui. Eu vou ter a informação de vários clientes. Então, por isso que o retorno vai ser uma lista. Ok? Só que além da lista, o que a gente vai ter que fazer na nossa aplicação é: eu leio aquele arquivo, processo as informações dele para inserir no banco. Depois eu preciso mover esse arquivo para os processados. Então, além da lista dos clientes, eu tenho que saber o nome desse arquivo. Então, eu teria que ter um tipo de retorno que tivesse uma string que tem o nome do arquivo, mais a lista de clientes. E eu posso ter, por exemplo, se eu tive dois arquivos gerados, eu teria que processar esses dois arquivos, extrair o nome desses dois arquivos. Aí com isso eu ter duas listas de cliente e mover eles depois para o meu diretório de processados. Então, para atender essa nossa necessidade, eu vou usar esse tipo aqui, ó, de dicionário. Eu consigo ter uma chave e um valor. E eu consigo ter vários, né? Então, o que eu vou ter na real vai ser um dicionário que vai ter um nome do arquivo e a lista das informações dos clientes desse arquivo. Então, fazendo essa extração, eu consigo passar essas duas informações. Você tem que fazer uma terceira classe para poder suportar isso, né? Eu poderia criar uma classe que tem lá resultado e ela ia ter uma propriedade de uma string e também ter uma lista. Daria para fazer assim, mas o dicionário atende a gente porque ele é uma coleção desse tipo, né? Então, se eu tiver três arquivos, então na hora de fazer a extração, ele vai ter o nome dos três arquivos e cada um vai ter a sua lista de clientes correlacionada. Então, assim atende a gente, tá? Então, essa é a primeira funcionalidade. E a segunda, eu vou precisar fazer a transferência desses arquivos. Eu vou mover os arquivos para processados. Então, depois que eu já inseri na base, aí eu apenas faço a transferência desse arquivo de lugar, tá? E aí, para transferir, eu preciso saber o nome do arquivo, né? Então, vou esperar o arquivo para esse método, certo? Então, são esses os nossos contratos que a gente vai ter que implementar no nosso projeto, né? Então, tá bem organizadinho aqui, ó. Beleza? Então, domínio tem basicamente isso. Nossas entidades, nossos contratos. E falando nesse processamento dos arquivos, o local que eu vou fazer isso, eu vou chamar aqui, ó, vai ser no temporário. Ó, vou trazer para cá o diretório. Aí você cria na sua máquina, tá? Ó, eu estou usando aqui ó, o diretório C temporários, cadastro, e aí eu vou ter dois diretórios. Vou criar duas pastas aqui, né? Ó, processado e para processar, tá? Então vamos deixar aqui nas nossas anotações
Os nossos diretórios serão esses, tá? Esse é o nosso raiz. Então, para processar, vai ser onde o nosso produtor vai gerar as informações e o nosso consumidor vai precisar ler os dados desse arquivo, desse diretório, na real, né? E depois que ele processar, ele manda para essa pastinha de processados, tá? E a gente vai mapear isso também lá nas nossas aplicações. Só que aqui na camada de domínio não faz sentido, porque ela só vai lidar com as classes e as nossas interfaces. Belezinha? Então é isso. Implementamos a camada de domínio. E aí na próxima aula a gente implementa a parte do repositório, a camada de infraestrutura, tá? Espero que você tenha gostado. Esse foi bem tranquilo, a gente já fez alguns exemplos assim. Tem mais mapear as classes, não tem muita lógica aqui a princípio, tá? Aquele que a gente chama um modelo que não tem a regra de negócio, ele tá meio anêmico, né? Mas é só para poder representar mesmo as entidades. Então eu espero que você tenha gostado. Deixa o seu joinha aí para nos ajudar. E eu fui. Um abraço. Bora trabalhar. Até mais. Tchau, tchau. Joia.